Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é o dia da transfiguração de Jesus Cristo e o texto sobre o qual vamos meditar nos fala de como aconteceu a transfiguração e qual o significado para nós, conforme podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36, que eu passo a ler agora. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Até aqui a leitura do nosso texto. O texto, meu amigo e amiga, nos conta que Jesus subiu ao monte para orar. E enquanto orava, acontecia a transfiguração. E o que é isso? O seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante, revelando a glória de Deus, que nos mostra que Ele e Deus são a mesma pessoa. Ou seja, quem olha para Cristo está olhando para Deus. Aparecem Moisés e Elias, que, cercados por um brilho celestial, começam a falar com Jesus que ele passará por um processo de libertação do qual faz parte o sofrimento, a morte e a ressurreição. Pedro, Tiago e João acordam do sono, gostam do brilho que viram, a ponto de quererem construir uma barraca para Moisés, outra para Jesus e outra para Elias, porque querem que os 3 fiquem juntos naquele lugar tão sossegado e cheio de paz. Um momento que Pedro gostou demais. De repente, eles são envolvidos por uma nuvem, da qual Deus diz que Jesus é o seu filho que ele escolheu e que eles devem dar ouvidos a tudo o que ele, Jesus, falar. Jesus se transfigura. Ele assume a natureza divina. Ele se transforma, né? Vamos dizer assim, Jesus é Deus. Para mostrar que ele é o próprio Deus em pessoa, que veio ao mundo para trazer vida, perdão
reconciliação da humanidade com Deus e trazer vida eterna por meio da cruz e ressurreição. Os discípulos entenderam que a transfiguração é um brilho, né? De início eles ficaram aterrorizados com tanto brilho e com a presença de Moisés e Elias. Mas foram gostando daquele acontecimento porque se encheram de paz e de tranquilidade, sossego, e não correm ali no monte perigo de vida, porque estão juntos de Jesus, Moisés e Elias e longe de todos os problemas. Pedro, então, quer construir uma barraca para Moisés, outra para Jesus e outra para Elias, porque ele acha melhor ficar ali do que descer do monte e enfrentar os problemas do dia a dia. Também nós, muitas vezes, agimos assim. Quando estamos diante de algo que nos vislumbra, enche de paz, brilho e sossego. Não gostamos, muitas vezes, de deixar a nossa zona de conforto e nem olhar para onde há tristeza, sofrimento. Muitas vezes a gente ouve pessoas falar assim, se a gente ficar olhando para tristeza e sofrimento, isso acaba nos contagiando. E a gente acaba ficando triste e sofre também. Por isso, preferimos olhar para aquilo que nos traz calma, tranquilidade, sossego. Assim como Pedro disse, nossa, aqui é tão bom ficar, vamos ficar aqui nesse monte. Por isso, meu amigo e minha amiga, Jesus nos ensina que a transfiguração em nossa vida acontece quando olhamos para Ele, para Jesus, e o reconhecemos como o verdadeiro Deus que se fez gente para habitar no meio de nós, assumir conosco nossas lágrimas, tristezas, crises, angústias, dores, perseguições, doença, morte, luto e também alegrias. Jesus nos ensina que a transfiguração acontece em nossa vida quando vivemos a nossa vida conforme a vontade dele, ouvindo e seguindo seus ensinamentos, como Deus disse. Façam tudo o que ele mandar, o que Jesus mandar. Ouvindo então e seguindo seus ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Quando nos deixamos orientar e inspirar por sua vontade. Quando descemos dos nossos montes para nos encontrar lá embaixo com pessoas que sofrem e precisam de ajuda, como os alcoólatras, crianças sem lares, famílias que não vivem bem, não vivem em paz, falsos testemunhos e ensinamentos sobre Jesus, falta de solidariedade entre as pessoas. A glória que se manifestou em Jesus, ela também se manifesta em nós, quando estamos dispostos a assumir a missão de ir lá onde estão nossos irmãos e irmãs que precisam de ajuda. E a oração, assim como ela foi importante naquele momento para Jesus, a oração ela se torna então a chave de nossa transfiguração, de nossa transformação, porque na oração acontece o nosso encontro com Deus. Jesus nos ensina que a nossa transfiguração acontece quando não eternizamos somente aquilo que é bonito,
Por quê? Porque podemos facilmente sofrer pelo fato de nos tornarmos pessoas indiferentes, duras e secas para com os irmãos. Por isso, Deus nos envolve na sua nuvem para irmos de encontro àqueles que estão na escuridão. De dentro desta nuvem que Deus nos envolve, Ele diz: desçam. Que não esqueçamos e nem abandonemos os pequeninos, que não têm voz e nem vez. Só seremos verdadeiros discípulos, transfigurados, transformados dentro da realidade onde a gente vive, dentro do nosso mundo, e não fugindo dele. Que também nós sejamos transfigurados. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, você pode compartilhar com quem você quiser. E eu desejo realmente uma semana onde a gente realmente seja transfigurado, que transformemos a nossa vida, o nosso jeito de ser, de agir, de falar. E nós vamos voltar a nos ver na semana que vem, no domingo que vem. Então, até lá.